Bom, meus irmãos, vamos lá, mais uma aula. Graças a Deus que estamos aí conseguindo, né? Como que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Tem alguma Amém. dificuldade? Tudo bem, graças a Deus. Tá indo bem, Moniz? Tudo Amém. bem, graças a Deus. Tudo bem, graças Tá a Deus ótimo. também. Não é fácil, né, esse formato de estudo. Eu sei que é desafiador para todos nós, né? Mas ao mesmo tempo é algo que a gente tem visto aí cada vez mais acontecer, né? Irmãos, hoje na aula passada, nós paramos nas línguas originais, né? Falamos aí sobre o hebraico, o aramaico, o grego koiné, e sobre a escrita original. Então, hoje, nós vamos dar início aqui no 3, né? No item 3 da apostila. Deve estar beirando a página 90 de vocês aí. 95. 95, pastor. 95. Vou marcar aqui. Isso. A estrutura da Bíblia. A estrutura da Bíblia. Ok, então. Nós podem ir acompanhando na apostila. Nós vamos falar sobre isso hoje, amém, queridos? A estrutura da Bíblia, né? Uma matéria aí de bibliologia que nós estamos vendo, uma matéria muito interessante, gostosa de estudar, bastante curiosidades, bastante conhecimento que estamos aí adquirindo. E eu queria falar com os irmãos hoje, então, sobre iniciando falando sobre a estrutura da Bíblia. Bem, nós bem sabemos que a Bíblia ela foi escrita, né, ao longo de 1.600 anos, por aproximadamente 40 autores. Essa escrita se deu de 1500 antes de Cristo a 95 depois de Cristo, né? Por cerca aí de 40 autores ao todo aí que escreveu a Bíblia. E desses 40 autores, nós tivemos aí pessoas bem diferentes, né, umas da outra. Tivemos príncipes, tivemos legislador, tivemos poetas, profetas, tivemos sacerdotes, tivemos boiadeiro, pescador, enfim, pessoas bem diferentes, cultura, região, tudo diferente, né? E a gente vê algo aqui muito interessante, que cenários diferentes, também ambiente que eles estavam, todos eles diferentes. E a Bíblia, meus irmãos, com toda essa diversidade de autores, com todo esse longo, né, tempo de escrita, 1.600 anos aproximadamente aí se levou para toda a Bíblia escrever, a gente vê que há uma harmonia, né, uma unidade e uma harmonia em toda a escrita, né? Então é um diferencial da Bíblia, algo que só é único, é ímpar, é só da mente da Bíblia que a gente vai ver isso, e a gente vê que essa harmonia, né, doutrinária e essa unidade que há na Bíblia, em toda a mensagem da Bíblia, sendo ela vinda de uma única, né, e maravilhosa mente, vamos dizer assim, né, uma infinita mente, que é a mente de Deus, né? Então a gente entende que foi Deus que escreveu a Bíblia toda, usando esses autores, inspirando pelo Espírito Santo aos corações, aos ouvidos, né, de cada um deles, dando graça, sabedoria, para que eles pudessem então deixar aí registrado para nós essa maravilhosa escrita, né, a Bíblia que nós temos em mãos hoje. Bem sabemos também, queridos, que a Bíblia ela é centrada em Cristo Jesus, né? Então, toda a Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus. O assunto principal da Bíblia é a pessoa de Cristo, né? Deus se revelando através de Cristo, revelando Cristo a nós. Então, a gente vê que toda a Bíblia ela é centralizada em Cristo, né? E ela é revelada em cada um dos livros. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, nós encontramos Jesus lá, ok? Então, todos esses livros nós vamos encontrar
ali a pessoa de Jesus. A Bíblia toda, né, ela tem algumas divisões, e nós podemos aí resumir a Bíblia toda em 5 temas principais, mais conhecido, como preparação, né? O que que é preparação? O Antigo Testamento, ele vem então preparar o mundo para o advento de Cristo. Então, o primeiro assunto, preparação, que a gente vê aí na divisão, num resumo total aí da Bíblia. O segundo é a manifestação, né? Nós encontramos isso nos evangelhos. Os evangelhos traz Cristo em sua manifestação ao mundo como redentor. Então, a gente vê que a manifestação feita aí pelos evangelhos, pelos evangelistas, trazendo ao mundo, então, a manifestação do Redentor, que é Cristo. A apropriação, né? A apropriação que nós vamos ver em Atos. Isso aqui está na apostila ainda, nossa página sua aí, tá? Ó. Então a gente vê aí, ó, a propagação que se dá no livro de Atos, que aonde Atos ele vai tratar sobre propagar Cristo por meio da igreja. Então é através de Atos dos Apóstolos que nasce, né? Ali em Atos a gente vê o nascimento da igreja e a propagação de Cristo através da igreja. Então o primeiro momento que a gente vê a igreja, né? Esse formato de igreja é ali em Atos. O outro resumo, né? É a explanação que nós encontramos nas epístolas, que faz a explicação doutrinária, trata então da doutrina de Cristo. Então nós vamos ver nesse outro resumo, nessa outra divisão, o tratar das doutrinas de Cristo a partir das epístolas, né, que nós encontramos aí no Novo Testamento. E também nós temos aí, por último, a consumação, que a gente encontra, então, o Apocalipse, né, que vem tratar sobre a consumação de todas as coisas preditas por Cristo. Então, a gente vê esses 5 resumos aí, divididos em 5 partes, por toda a Bíblia, formando aí uma estrutura já de bate-pronto aí da Bíblia, para nós entendermos um pouco como que ela é subdividida. Depois nós temos, né, Antigo Testamento, Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que nós dividimos aí a história. Nós temos aí depois no Antigo Testamento e no Velho Testamento também as suas subdivisões de temas e assuntos que foram tratados. Nós vamos ver também aqui hoje, e isso vai falar sobre as divisões da Bíblia. Então, ainda nesse primeiro tópico, né, sobre a estrutura da Bíblia, é interessante, né, irmãos, nós termos isso em mente, nós gravarmos isso, que a Bíblia toda, ela fala de Cristo, né, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Cristo. Aí na sua apostila, você tem na frente aí de cada livro, né, a revelação de Cristo, ok? Então, Ok. dê uma olhada aí depois, grifem, faça uma boa leitura desses tópicos, né? É algo bem interessante. Esses dias eu fui pregar numa igreja e no final do culto eles fizeram a menção de Cristo em todos os livros. Achei tão lindo isso, irmãos, né? Eles começaram em Gênesis e acabaram lá em Apocalipse, né, falando quem era Cristo em cada livro, onde se encontrou Cristo em cada livro. Então, a gente viu aí algo muito, eu achei muito interessante isso que eu vi numa igreja. Então, esse primeiro tópico que a gente viu aqui fala sobre, então, essa estrutura geral da Bíblia. Agora nós vamos destrinchar um pouco essa estrutura, né? Então, dado aí o item 3.1. Tá bom o som aí para os irmãos? Tá tranquilo? Tá falhando um pouquinho. Eu tô sentindo alguma coisa aqui. Alguns pequenos barulhos de falha, pequenininhos. Agora parou. Parou? Eu até tirei meu fone aqui e conectei de novo pensando que era o meu fone que tava fazendo esse barulho. Tá. Eu acho que parou, né? A mim continua. Melhorou. Melhorou, tá bom. Qualquer coisa, Melhorou um pouco.
mas não parou 100%. Ainda não está 100%? Não, ainda não. O ideal é todo mundo Tá fechar o parecendo áudio, como se fosse uma só. microfonia, sabe? É. E agora? Ainda tá ainda. Será, Mas tá pegando som de fora, parece que tá, sabe, cruzando o som, alguma coisa assim. será que não é alguém que está aí com o microfone muito alto? Deixa eu ver aqui. Correto é todo mundo fechar o áudio, só o pastor Daniel largar aberto. E nós vamos verificar se é isso. Fechem os áudios aí, então. De repente é algum outro computador aí, celular, que está dando interferência, né? Melhorou? É, agora melhorou. Ok. Então, se alguém precisar falar aí, abre o áudio, né? E a gente vai se conversando aí, tá bom? Então, Agora parou o barulho, parou. parou, né? Parou. Ok. Então, indo na apostila aí, irmãos, 3.1, as divisões da Bíblia. O Antigo Testamento, né? E Novo Testamento. Então, a gente tem aí essas duas divisões. Essa palavra testamento, como está aí na sua apostila, ela é do grego, né? Diatek, né? Que significa aliança ou concerto. Isso para o Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela é a palavra berit, que significa concerto, né, com C, estabelecimento de um novo pacto. Então, essa divisão que nós encontramos aí de Antigo Testamento e de Novo Testamento, esse testamento, né, ele tem uma palavra diferente para cada contexto. Então a gente vai ver que lá no Antigo Testamento, por exemplo, essa palavra ela vai trazer uma questão de aliança, né? Um testamento aliançar, um propósito. É, como que eu posso explicar melhor para os irmãos? É uma questão de trazer para perto, vamos dizer assim, aliançado com alguém para poder moldar sobre algo, né? E já no Novo Testamento, a gente vê essa palavra testamento já numa outra roupagem. Ele vai trazer uma questão de estabelecimento de um pacto, né? Então, lá atrás, no antigo, é aliança. Agora, no novo, ele estabelece-se, então, um pacto. Então, a gente entende e sabe que tudo isso tem um porquê, né? O Senhor sempre quis e fez aliança com os homens, mas em toda aliança existe uma troca, a gente dá algo para alguém, né? Nos aliançamos, nos dando algo a alguém. Então, nós nunca tínhamos nada e não temos nada para dar em troca, mas o Senhor sempre estabeleceu aliança com o seu povo, né? Então, a gente vê lá no Antigo Testamento, Deus fazendo aliança, trazendo o povo para perto, chamando de seu povo, se dando como seu Deus ao povo ao qual ele escolheu. E no Novo Testamento, a gente vê, então, o estabelecimento desse pacto através da pessoa de Cristo. Então, o Antigo Testamento era sempre sombra daquilo que estava por vir, né? Então, a gente sabe toda a questão dos ritos, né? Dos sacrifícios para perdoar pecados e assim por diante. E no Novo Testamento, nós temos um único e suficiente sacrifício, que é do Cordeiro Pascual, o Cordeiro Santo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estabelecendo um novo pacto, ou melhor, estabelecendo um pacto agora com o sangue, né? Como diz lá o texto de Coríntios, né? O Novo Testamento que eu faço pelo meu sangue. Então, nós temos aí um Novo Testamento, uma aliança pactuada entre Deus e os homens e agora selada com o sangue de Cristo. Então, as divisões da Bíblia, nós estamos estudando aí, ela se dá primeiro
nesse ponto aí, 3.1. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento. 3.2 é da apostila. A classificação da Bíblia, né? Nós temos, então, 66 livros em total da Bíblia, aonde nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, a Bíblia toda está composta aí por 66 livros, né? Dando aí 39 para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. É importante nós lembrarmos, até mesmo para caráter de estudo, que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, ok? A Bíblia ela não está em ordem cronológica. Então é legal você ter isso aí em mente, tá certo? Outra Sim. questão, o 3.3, que é a composição do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento ele se divide em 4 classes, dando-se ela primeiro em lei, né? Conhecemos aí como estabelecimento da lei, que regiam aí toda a humanidade, que trouxe uma posição civil e moral para toda a humanidade. Então, o Antigo Testamento ele é dividido por lei, história, poesia e profecia, né? Então, a gente tem essas 4 classificações aí no Antigo Testamento. Lembrando que, quando se trata de profecias, nós temos aí os profetas maiores e temos também os profetas menores. Lembrando, né, e ressaltando que profeta maior e profeta menor não quer dizer que alguém é melhor do que outro, né? Que existe um profeta maior do que o outro, ou existe um profeta menor. Não é isso, tá? Quando nós ouvimos falar, quando você ouvir falar profeta maior e profeta menor, dá-se esse nome pelo tanto de escrita a qual ele deixou, ok? Então, Amém. os livros com maiores capítulos, nós conhecemos como profetas maiores, e os menores são livros menores, né? Que nós temos aí no Antigo Testamento. O 3.4 vai falar sobre a composição do Novo Testamento. Também nós temos aí uma divisão em classes que se dão em 4 divisões no Novo Testamento. E quais são elas? Biografia, né? A biografia nós vamos ver aí em 4 livros, que são os evangelhos, né? Então, nós vamos encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João a biografia dessa estrutura do Novo Testamento. 2, história. A história do Novo Testamento, ela se dá praticamente no livro de Atos dos Apóstolos. Outra classificação, a separação de classe, são as doutrinas. As doutrinas, nós temos 21 livros, de Romanos a Judas, e desses 21 livros de Romanos a Judas, eles estão assim, 13 epístolas paulinas, que se dá de Romanos a Filemon, 8 epístolas universais, que se dá de Hebreu a Judas, totalizando aí, então, 21 livros, né, doutrinários, que vamos conhecer assim como livros doutrinários do Novo Testamento. E por último, nós temos aí a classe da profecia, que ela se dá no livro do Apocalipse, né? Então, essa composição aí do Novo Testamento se dá na separação dessas 4 classes aí, biografia, história, doutrina e profecia. Tá certo, queridos? Amém. Bem, Amém, pastor. tá muito rápido, tá bom? Estão conseguindo acompanhar aí? Não, tá bom. Tá Tá bom. tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, pastor. Parece algo assim, um pouco corriqueiro, né, irmãos? Mas tem bastante coisa assim, como que eu posso dizer, que às vezes passa desapercebido, né, ao longo de uma vida cristã.
Então, por isso que é bom a gente sempre sentar para estudar, para olhar para teologia. Hoje nós estamos aí num privilégio, né, de ter aí mais de 30 alunos nessa turma. São esses assuntos aqui, por exemplo, a gente não vê num culto, né? Dificilmente um pastor vai destrinchar esses detalhes numa pregação e não se dá, né? Nem se encaixa numa pregação. O tempo não permite, é um ambiente de culto, né? De estudo. A gente vê alguma coisa em escola bíblica, né? Mas aqui na teologia nós temos a oportunidade de aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos e tá dando aí uma olhada para para essas coisas que são tão interessantes, né? Que foge aí do nosso dia a dia de ouvir na igreja. Bom, agora nós vamos entrar aí na 3.5, que vai falar sobre peculiaridades da Bíblia, né? Aí tem algo assim muito interessante, né, irmãos? Muito interessante aí sobre essas peculiaridades. A Bíblia ela contém 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 capítulos no Novo Testamento. Nós temos 31.173 versículos na Bíblia, dando-se então 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento, né? E tantas outras peculiaridades que nós encontramos aí na Bíblia. Na apostila tem várias coisas aí para vocês se, vamos dizer assim, desfrutarem, né, dessas informações que eu sempre acho muito, mas muito interessante mesmo. Deixa eu só voltar aqui o negócio. Ok. Então, dentro desse item ainda, nós temos o maior livro, né? O maior livro é o livro de Salmo, com 150 capítulos. Salvo dizer que em algum momento, eu já passei por isso, né? Em algum momento você vai ouvir dizer, ou já ouviu, que Salmo não se divide em capítulos, né? Porque Sim, cada salmo é um salmo. Alguém já ouviu isso? já, Já, né? Então, já. eu também aprendi isso, né? Já aprendi dessa forma, que salmo não se fala capítulo, porque cada salmo é um salmo, né? Salmo odiava-se ao Senhor. É certo isso? É certo. É certo falar que salmo está dividido em capítulos? Também é certo, né? Não está errado, né? Porque nós não podemos ter, vamos dizer assim, é, pequenos livros dentro de outro livro, onde já é uma compilação de livros, que é a Bíblia, né? Então, a gente tem um ajuntamento de salmos. Então, há um consenso entre os estudiosos que não existe, não há o certo e errado sobre isso. Então, se você falar Salmo 15, você está correto. Se você falar Salmo capítulo 15, também não podemos falar que está errado, ok? Então, Ok. sendo assim, nós temos aí o maior livro, é o de Salmo, com 150 capítulos. Nós temos o menor, né, que é a terceira de João, com apenas 15 versos, né? Bem curtinho. Terceira de João, nós temos aí 15 versos. O maior capítulo é dentro do Salmo, que é o Salmo 119, com 176 versos, né? O maior capítulo, peraí, moço, o maior capítulo é o Salmo 119 e o menor é o 117, né? Isso aí é fácil de gravar. O Salmo 117, nós temos só dois versículos. E o maior verso, agora é o maior versículo, tá? Se encontra lá no livro de Esther. Esther 8, versículo 9. Esther 8, versículo 9 é o maior versículo da Bíblia.
Eu gostaria que os irmãos grifassem isso para vocês lerem, tá bom? É interessante a gente não só ouvir, né? Mas se a gente está numa sala de aula, né, presencial, a gente já pega a Bíblia, abre, vai lá, confere, você grava isso, grifa isso na sua Bíblia. Mas como nós estamos aí nesse formato, eu vou deixando aqui algumas dicas, os irmãos vão anotando e depois aí os irmãos fazem conforme conseguirem aí, tá bom, queridos? Outra curiosidade, né? Que é o menor versículo que se encontra lá em Êxodo 20:13 e também Jó 3, verso 2, né? Então nós temos dois aí, dois menores versículos aí na Bíblia, ok? Agora, nós temos aí também, dentro dessa estrutura bíblica, nós temos algumas particularidades, né, que nós encontramos na Bíblia. Entre elas, né, irmãos, uma que, assim, nós temos que gravar no coração, dentro de tantas particularidades que há aqui na Bíblia, nós vamos ler aqui algumas, nós vemos aí na apostila está marcado que a Bíblia faz 8.000 menções do nome de Deus, né? 8.000 menções do nome de Deus e 177 do diabo. Irmãos, o assunto da Bíblia é Deus, o assunto da Bíblia é Cristo, né? É a pessoa de Deus, a Trindade, a pessoa de Deus revelada em Cristo, na pessoa do Espírito Santo manifesta em nós. Então, assim, nós temos que ter o prazer, nós que falamos de Deus, falamos a palavra de Deus, temos que ter o prazer de falar sobre isso, né? Que a Bíblia ela faz 8.000 menções do nome de Deus. Ok, queridos? É algo maravilhoso, né? Vou abrir um parênteses aqui, né? Tem momentos aí, tem alguns cultos aí que a gente escuta o pessoal mais falando de diabo do que de Deus, né, irmãos? Dando mais ênfase aí né? No nosso inimigo do que naquele que nos garante a vitória, que é o nosso Criador. Então, vale ressaltar aqui esta grande particularidade da Bíblia, a qual nós temos aí 8.000 menções do nome de Deus. Todo mundo já ouviu falar, né, da frase que nós encontramos aí 365 vezes na Bíblia, né? Não temas, né? Isso daí, acho que a maioria já ouviu sobre isso, e nós até entendemos, né? Subentende que Deus ele é tão soberano que ele deixou escrito não temas uma vez por dia, para nós lembrarmos que ele é Deus e tem cuidado de nós, e nós não precisamos temer o mal. Amém? Amém, né? Glória a Deus. Então, nós temos aí, né, alguns livros, por exemplo, Esther e Cantares, não mencionam o nome de Deus, é uma particularidade aí da Bíblia, né? Uma curiosidade da Bíblia. Apesar de esses dois livros, Esther e Cantares, não mencionarem o nome de Deus, nós vemos Cristo revelado nesses livros. Amém? Amém. Então, é importante isso. Como, por exemplo, irmãos, né? Olha, já veio o recadinho aqui que o vídeo vai derrubar, tá, irmãos? Daqui a pouquinho vai derrubar, tá? Então, só lembrando aí, né, que nós estamos no Zoom, estamos usando esse aplicativo por conta das gravações, que é o mais viável nesse momento para nós usarmos, mas ele está derrubando com 40 minutos. Então, daqui a pouco vai derrubar o vídeo. Aí a gente já volta, logo em seguida, a gente já volta para dar continuidade aí, tá bom? Depois eu já vou colocar no grupo de novo aí rapidinho, hoje, para a gente dar continuidade aí no na nossa aula. Eu quero finalizar aqui, então, essa outra parte. Quero finalizar essa parte aqui, que no segundo vídeo a gente já entra no item 4 aí da apostila. Então, irmãos, o que eu estava dizendo? Que vale a pena a gente saltar aqui
nessas particularidades, peculiaridades e curiosidades da Bíblia. Por exemplo, Abraão, né? Abraão é conhecido como pai da fé. Da fé. Amém? Ok? Amém. Abraão é conhecido como pai da fé. E se você for ler toda a história de Abraão, você não encontra a palavra fé. Olha que interessante, irmão, né? Então, como que uma pessoa que é conhecida como pai da fé, durante toda a sua história, toda a sua trajetória, toda a escrita que nós temos desse homem, nós não encontramos a palavra fé? Porque nós entendemos que todos os atos que ele fez, a vida dele era uma vida voltada com uma pessoa de fé, era uma vida de fé. Então, a Bíblia tem essas, né, particularidades, tem essas curiosidades. Nós vamos ver também que Isaías e Jesus, eles têm os nomes bem semelhantes, né? Isaías é salvação de Jeová e Jesus, Jeová é salvação. É outra peculiaridade aí, né? Uma curiosidade que nós encontramos na Bíblia. E aí na sua apostila você tem aí todas essas, mais algumas outras aí, por exemplo, né, eu olhei aqui, agora me veio a memória, Isaías, né? Nós entendemos, né? Há quem diga que Isaías é uma mini Bíblia, né? Dentro da Bíblia, né? Verdade. Contendo aí 66 capítulos, falando do advento de Cristo, até a divisão de Isaías, ela é parecida com a divisão da Bíblia. Então, é algo muito interessante que só um Deus como o nosso é capaz de fazer, né, irmão? Ninguém combinou isso. Não há, se um homem pegasse para fazer, certamente não conseguiria fazer com tanta perfeição assim. Isso que é a Bíblia que o Senhor deixou para nós. Então, nós temos aí agora uma recapitulação, né? Nessa recapitulação, vocês têm aí 3 exercícios, ok? Vocês têm 3 exercícios nessa recapitulação. Fiquem atentos, façam os exercícios. Nós estamos aí prestes a ter uma prova ou um trabalho que se dá no meio da matéria. E dentro desse trabalho pode ser que a gente peça aí a revisão dos exercícios. Então, para vocês não serem pegos de surpresa, não passem em branco os exercícios. Façam eles, escrevam na apostila, tá aí para você escrever mesmo. Se você gosta de acompanhar no caderno, pegue o caderno e faça aí as revisões, porque certamente em algum momento elas vão valer para acrescentar na sua nota. Amém, queridos? Amém. 4, o item 4, as diversas traduções da Bíblia. 1 minuto de café e já voltamos, ok? Ok. Uhum.